Bom dia, mais um Café com Reflexão e quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A última ministração eu falei a graça na vida de Jesus quando a angústia extrema nos derrubam, não é? Mostrando Lucas 22:44, quando Jesus está em agonia mesmo, orava intensamente. E a Bíblia diz que então o seu suor se tornou em gotas de sangue. E quando falei isso para vocês, falei que isto já é uma ciência que se compreende nos dias de hoje, o mundo todo já sabe mesmo, chama fenômeno da hematidrose, que então é um grau profundo de pressão, tensão, estresse e depressão. E falei sobre Jesus ontem, e me veio para falar para vocês hoje, se der para falar todo o assunto hoje, a gente fala, se não, a gente aborda este assunto ainda no início da semana, é que Jesus, quando ele se apresenta como sendo Senhor, ele está buscando discípulos. A palavra discípulo no grego é matete. Matete traz a compreensão daquele que aprende com o seu Senhor a fazer todas as coisas de forma prática, ou seja, o discípulo aprende a fazer fazendo. Não é teórico, não é como hoje você pega uma matéria aí numa escola, coisa assim, e tem uma teoria do assunto, mas do ponto de vista dos discípulos de Jesus, tudo quanto acontecia na vida ministerial de Jesus, tudo que Jesus traz de exemplo, ele está falando, em uma das falas dele, ele diz: o que eu faço, vocês não compreendem agora, mas posteriormente compreenderão. Trazendo então esta compreensão que ele ensina a fazer, ensina os discípulos a fazer fazendo. E quando falamos do contexto do Cristo depressivo, de Jesus na depressão, necessariamente ali também ele já estava dando algumas dicas para como sabermos suportar ou fazer o que para combater a depressão, né? E neste contexto mesmo eu gostaria de trazer para vocês este contexto mais uma vez. Eu já falei em uma das ministrações, mas a depressão é um termo que não se encontra na Bíblia porque 1860 foi que eles criaram este termo depressão, mas pegando toda a estrutura histórica do passado, desde o Egito, até mesmo com Hipócrates, pai da medicina, né? A melancolia, o bilis negra, e a Bíblia ela vai estar tratando de fenômenos com nomes, mas quando a gente tenta identificar estes fenômenos, a gente bate com o que hoje se enquadra como depressão. E aí a Bíblia vai trazer alguns termos, por exemplo, como tristeza, angústia da alma, abatimento, aflição, estado angustiado, tristeza profunda, choro noturno, ainda até vale da sombra da morte, e muitas outras frases que, se a gente pega mesmo para tentar analisar do ponto de vista de quem escreveu e o quadro pelo qual ele estava passando, enquadra-se bem no contexto da depressão. Capítulo 19 de 2 Reis, como eu falei para vocês, o profeta Elias entra naquele quadro depressivo muito profundo, a ponto de ir dormir no deserto e depois se refugiar numa caverna. Agora, quando a gente cai dentro do Evangelho, a gente vai compreender que, de alguma forma, Jesus está nos dando algumas dicas, principalmente com o seu sofrimento próximo à sua prisão. Li para vocês Lucas 22, 44 a 46, passando todo o quadro de Jesus chorando, ali, angustiado e suando gotas de sangue. E hoje eu quero ler para vocês Mateus 26, versículos 36 até 38, para trazer uma compreensão boa também do assunto, que diz assim: seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali orar.
Levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. E começando a entristecer, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma dor ou uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai juntos comigo. Com isto, Jesus, neste contexto, ele nos traz 4 lições de suma importância, e é que eu vou querer estar trabalhando com vocês, mais uma quinta que talvez, não dentro desta passagem, mas em Hebreus, vai remontar e vai fechar mesmo o quadro deste contexto do Cristo que nos ensina como sair da depressão. Em primeiro lugar, em sua angústia, Jesus escolheu alguns amigos próximos para estar com ele. Então, assim, todas as vezes que uma pessoa é tendente a ser tomada de depressão ou entrar no quadro depressivo, ao invés de se refugiar como Elias fez, ao invés de se refugiar como Jonas fez, ao invés de se refugiar como o próprio Caim fez, e como muitos homens da Bíblia o fizeram, Jesus ele compreende que o estar isolado é prejudicial. E a Bíblia diz que então ele escolhe ali alguns amigos, alguns discípulos para estar com ele, né? O texto bíblico afirma que Jesus, levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia profunda. Na versão King James, diz que esta tristeza era uma tristeza mortal, ou seja, é um estágio muito profundo da depressão mesmo. E a iniciativa de Jesus em buscar a companhia dos seus amigos íntimos no momento em que enfrentaria a tristeza da alma é claramente declarada por estas palavras. Ele levanta e chama consigo seus amigos. Ademais, é importante ressaltar que os amigos de Jesus eram discípulos, eram crentes. Os seus discípulos, pois, então vão com ele até um pouco mais distante, pois somente um cristão consegue interpretar o sofrimento humano à luz da cruz. Então, assim, estou falando sobre depressão, sei que tem muitas pessoas que ainda estão assistindo, não trazem consigo o conceito da fé cristã, mas, sobretudo, este tempo de aflição, de angústia, de depressão mesmo, é uma pauta. Procure um amigo cristão, uma boa pessoa cristã, que já tenha conhecimento do sofrimento da cruz, o processo da cruz que Cristo passou, o processo da cruz que Cristo trouxe a justificação para a raça humana, para que esta pessoa, para que este amigo cristão possa lhe conduzir também na quebra do seu isolamento, não te permitindo estar isolado e compreendendo todo o seu sofrimento e estando ali do seu lado, como os 3, Pedro, Tiago e João, estavam ao lado de Jesus, mesmo que talvez não tenha palavra suficiente para tentar te conduzir por este processo, mas a simples presença, simples fato de estar presente já é alguma coisa que ajuda bastante e que já quebra alguns tipos de situações que possam agravar cada vez mais. Por exemplo, o profeta Elias também, ele tem um momento de isolamento, Jó tem um momento de isolamento, e aí é quando a gente percebe que está entrando no isolamento que a gente vai precisar de bons amigos, amigos que possam estar de alguma forma à nossa volta, sabendo que a presença deles, de alguma forma, já nos impedem de cairmos para dentro daquilo que a gente chama um estado mais profundo da depressão. E Jesus te dá este exemplo. Então começou a pensar no quadro da depressão, ou começou a pensar na possibilidade do entristecimento, da melancolia. Chama aí um amigo cristão, 2 amigos cristãos, 3 amigos cristãos,
leva para onde você estiver, leva para sua casa, convida para sua casa e deixa eles fazerem parte daquele momento, naquele instante mesmo. Ou se você é cristão, esteja no meio do seu povo mesmo, da comunidade cristã, vá para a igreja, refugie-se no meio da comunidade, porque tudo isto vai te ajudar de alguma forma a não entrar neste quadro de forma mais profunda. O segundo aspecto a gente vai encontrar ainda no versículo 38, que diz: então compartilhou com eles dizendo, a minha alma está sofrendo dor extrema em tristeza mortal, permanecei aqui e vigiai juntos. Não é? Em sua dor, Jesus abriu o coração para os seus amigos. Todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, toda criança sempre tem um bom amigo, sempre tem um círculo de amigos. E aqui Jesus ele não quebra a regra. Os seus discípulos são discípulos, mas posteriormente ele está falando, não vos chamarei mais de discípulos, mas de amigo. Porque o amigo sabe o que o outro vai fazer. Então, já trazendo esta abordagem de que, de fato, ele estaria transmitindo para os discípulos, na condição de amigos, tudo aquilo que ele haveria de fazer. E quando, então, neste quadro aí do isolamento, você não vai entrar no isolamento, você vai chamar os seus amigos e você vai abrir o seu coração para com eles. Segundo o texto bíblico, nos deixa bem à vontade para perceber isto em Jesus. Jesus não entra só logo após se sentir entristecido e angustiado. Jesus se voltou aos seus discípulos e ele abre o coração. A minha alma está profundamente triste até a morte. Em outras palavras, ele não cultivou a sua dor em segredo. Então não cultive a sua dor em segredo também. Mas abriu o seu coração acerca do seu estado de alma naquele exato momento. Então saiba abrir o seu coração no seu estado de alma neste momento da tristeza, porque esse tipo de aconselhamento, esse tipo de propósito que Jesus está nos trazendo também dentro do seu sofrimento, e eu já falei de dois aqui, não é? O primeiro mesmo, em sua angústia, Jesus escolheu alguns amigos próximos para estar com ele, e depois, em sua dor, Jesus abriu o coração para os amigos. Faça isso, faça com muita naturalidade, porque neste tempo nosso de contemporaneidade, neste tempo agora mesmo de pós-modernidade, talvez a gente olhe para a Bíblia e fala, bom, mas é um livro antigo. A Bíblia é a palavra de Deus, e se ela é a palavra de Deus, ela sempre é atual e ela sempre vai servir para te assistir no momento presente. O terceiro aspecto também que eu queria deixar para vocês é, em seu abatimento, Jesus abate. Né? Jesus pediu a intercessão e participação dos amigos na luta. Ele chega a propor, neste mesmo versículo, permanecei aqui e vigiai junto a mim, ou seja, orem comigo, orem por mim. Então você pode escolher seus amigos, você pode contar a sua tristeza para os seus amigos, e você pode pegar esses amigos de verdade mesmo, de matiz ou de matriz cristã, e chamá-los e propor, olha, ora por mim, clama por mim, interceda por mim, não me deixe entrar neste quadro depressivo, porque a depressão é aquilo que eu falei para vocês, quem está dentro não sabe explicar, quem está fora não sabe compreender. Mas se você não entrar para o isolamento, se você leva amigos, se você abre o coração para com estes amigos, se você pede a estes amigos para interceder e orar por você, você vai compreender que o que você está fazendo é nada mais, nada menos do que imitando o próprio Jesus na sua condição de aflição, na sua condição de quadro depressivo constante, que lá em Lucas 22 termina com suar, gotas de sangue mesmo, né? E aqui em Mateus ele está trabalhando este contexto dentro destas propostas de Jesus, chamar os amigos, de pedir a esses amigos para estar com ele ali no momento de aflição, abrir o coração com os amigos e posteriormente clamar os amigos, orem por mim. É o que Jesus está propondo aqui. Permanecei
aqui, ou esteja junto comigo, e vigie juntos por mim. E assim, vigiar junto ao que sofre, praticamente o que está sofrendo, ele consegue partilhar a sua dor. Então, se você tem 100% de integralidade de sofrimento, se você tem um bom amigo, 50% desta dor ele está levando. Se você tem 2 bons amigos, então você está com 1/3 do seu sofrimento e você vai dividir 1/3 para cada um dos outros 2 também, para dar a totalidade do seu sofrimento. Se você tem 3 bons amigos, aquilo que seria integral na sua vida, você pode dividir em 4 partes bem distintas, uma sua e uma de cada amigo, então 25% do sofrimento para cada amigo. Foi assim com Jó, quando seus amigos chegaram também, primeiro acusando, mas depois ouvindo de Jó, é que assim, a presença de alguém, a presença de um ente querido, a presença de um cristão, de um servo que tenha compreendido o processo da cruz, ele vai ser tão edificante na sua entrada desse quadro depressivo, que você primeiro vai poder partilhar e depois você vai poder sair com mais rapidez. Esta é uma lição que a gente aprende também, e logo o 4º aspecto a gente vê no versículo 39, seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. 4º aspecto, em sua aflição, Jesus derramou o seu coração diante do Pai em oração. Então assim a gente pega o primeiro aspecto, queridos. Em sua angústia, Jesus escolheu alguns amigos próximos para estar com ele. O segundo aspecto de Jesus, em sua dor, Jesus abriu o coração para com os amigos. Terceiro aspecto, em seu abatimento, Jesus pediu a intercessão e participação dos amigos em sua luta. O 4º aspecto, em sua aflição, Jesus derramou o coração diante do Pai em oração. É quase impossível. Eu tenho falado para vocês que quando no estado de depressão você não consegue ler, você não consegue orar, você não consegue concentrar, tudo para você está cinza, perdeu a noção de tudo. Jesus não apenas pediu oração por si mesmo, mas ele mesmo derramou o seu coração diante do Pai, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. O clamor de Jesus, além de real, foi também um clamor pedagógico. Pedagógico por quê? Porque quando a gente entra na depressão, dificilmente a gente sequer tem força para orar. Mas Jesus, mostrando estes passos aqui, ele pôde deixar um pouquinho de sofrimento na vida de cada um daqueles 3 discípulos que estavam com ele naquele momento, e ele mesmo, por si só, ele vence toda essa inércia que a depressão causa, e ele consegue sobressair e se colocar diante de Deus para orar. E este clamor de Jesus é o clamor legítimo mesmo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Não é? Nele o Senhor indica que, em última instância, o nosso socorro, ele vem somente do Senhor. Nós temos bons amigos, mas o nosso socorro, ele vem somente do Senhor, e é por isto que as nossas petições devem ser direcionadas a Ele. Deus possui a última palavra para todas as nossas dores e para todas as nossas aflições, como afirma o salmista: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Salmo 103, versículo 3 e 4. Meditem neste salmo, e com isto eu quero deixar mais esta palavra de reflexão, sabendo que o 5º aspecto de Jesus eu vou falar na segunda-feira, porque daí eu falo com um tempo maior, com mais capacidade para todos absorverem bem o contexto.
E a minha oração neste instante é que cada um dos que estão ouvindo e assistindo este vídeo e estes vídeos nesta semana falando sobre depressão, que sejam tomados pelo Espírito Santo de Deus, que tenha a alma consolada e que de fato possam sobrepor a dor pelo clamor legítimo. Se você não der conta de clamar, se você não der conta de abrir a sua boca para clamar a Deus, o gemor da sua alma, a capacidade da sua alma gemer diante de Deus, isto já é oração. A Bíblia está falando que não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se você não der conta de orar, ainda que você não consiga, mesmo aprendendo com Jesus, mentaliza em Cristo Jesus, põe a sua mente em Cristo e mostra a agonia da sua alma. Tenha esta capacidade de gemer na presença dele, porque o gemido de um cristão fala muito forte, porque é uma ação do Espírito Santo na vida dele, perante o Pai, e isto flui como oração. Com isto eu quero deixar para vocês o término desta semana com esta reflexão última, falando da quinto aspecto de Jesus na depressão, na segunda-feira. E assim fiquem na paz, Deus vos abençoe, beijo no coração, que tenham todos vocês uma alma totalmente restaurada, curada e alicerçada no Senhor. Deus vos abençoe, meus amados.